Já parou para pensar como são produzidas as leis, de onde elas vêm e como são aplicadas no município? Vivemos em um grande universo de leis. Atualmente, essas leis abrangem os principais pontos de nossas vidas, garantindo os nossos direitos, promovendo soluções e muitas vezes criando alternativas que facilitam o nosso cotidiano. Os vereadores, assim como todo o poder legislativo, desenvolvem um papel essencial na produção dessas leis. Eles são os representantes da população, garantindo que a legislação seja implantada da melhor maneira. E você sabia que pode participar ativamente da condução da política local? No Comissão Analisa de hoje, vamos entrar no universo das produções parlamentares e entender como as leis influenciam diretamente em nossas vidas. Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre este assunto é o professor Sérgio Baixa, que é cientista político. Para ele, conhecer as leis é também uma forma de compreender os pilares de uma sociedade. A lei é uma das maiores criações humanas, porque ela tem essa finalidade importantíssima, que é regulamentar o comportamento humano da sociedade, do grupamento social. E o grupamento social necessita imperativamente de regulamentação dos seus comportamentos, justamente porque o ser humano ele tem uma natureza impetuosa, facilmente transgride. Eu quero ir por aqui, mas pode ir por aqui? Eu quero permanecer aqui, mas é possível permanecer aqui? Então a lei tem o papel de garantir o uso da liberdade, mas também ela tem a função de limitar as liberdades. Durante o ano de 2021, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou cerca de 200 leis. Aproximadamente 90% dessas propostas já estão sendo implantadas. Foram 32 leis para a educação, 21 destinadas à saúde, 12 leis para assistência social e 6 leis na área da segurança pública. Ainda sobre a produção parlamentar, os vereadores apreciaram mais de 9.000 documentos entre moções, requerimentos e indicações. Quanto aos projetos de lei, todas as propostas passam pela análise dos parlamentares, que no fim das contas precisam apreciar e votar a proposta. Além do voto, cada projeto também recebe um parecer emitido por uma comissão parlamentar. São esses pareceres que vão garantir que um projeto está apto a ser votado. Pois é, este volume de trabalho requer uma grande dinâmica na Câmara, pois todos os projetos de lei passam por diversos setores até serem aprovados. Neste processo, as comissões parlamentares, compostas pelos vereadores, analisam cada propositura de acordo com um tema específico. É uma maneira de ter um debate ainda mais aprofundado e até mesmo acelerar a tramitação dos projetos de lei com olhares técnicos. As 8 comissões permanentes na Câmara de São José dos Campos debatem assuntos como ética, planejamento urbano, obras e transportes, educação e promoção social, meio ambiente, cultura e esportes, economia, finanças e orçamento e também saúde. Além dessas comissões, ainda temos a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, que tem o papel de analisar todos os projetos de lei que tramitam no Legislativo. 3 parlamentares estão à frente dessa comissão: os vereadores Dr. José Cláudio, Juvenil Silvério e Rafael Pascucci. Para o presidente da comissão, filtrar todos os projetos com uma análise crítica é o que garante um bom trabalho no Legislativo. Estudar o projeto, comparar esse projeto com outros projetos similares ou mesmo projeto aplicado em outras cidades, avaliar se ele é constitucional ou não, ouvir todos os envolvidos, o executivo, a sociedade, para emitir o seu parecer favorável ou não a esse projeto e se ele tem um impacto favorável ou não para o município.
E para garantir que uma lei vai ter efetividade e também um parecer positivo da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Rafael Pascucci acredita que ouvir a população deve ser o primeiro passo na elaboração de um projeto de lei. A gente tem sempre um caminho a seguir. Primeiro é ouvir as ideias, né? Eu acho que o vereador tem essa prerrogativa de estar mais próximo da comunidade e o nosso papel é de ouvir a sociedade, de ter boas ideias também, de ouvir também os colegas. Às vezes a gente debate também com os vereadores aqui, tem muitos projetos que nós assinamos juntos, né, que são proposituras que a gente tem ideias e trabalhamos em segmentos que a gente pode unir forças, então a gente também trabalha bastante junto. Mas além do cuidado de ouvir a população, como nasce uma lei de fato? Os vereadores Juvenil Silvério e Rafael Pascucci explicam pra gente. No caso do município, né, ele pode vir da prefeitura, do executivo e também do legislativo, né? São essas duas casas de leis que podem originar então um projeto de lei. E também existe um dispositivo legal de que a sociedade pode também propor uma iniciativa, mas mesmo assim tem que se tornar lei através da Câmara de Vereadores. Precisa ter aquele tema, né, que está na ordem do dia, ou seja, uma situação que possa beneficiar uma sociedade. Com isso, você juntamente com o jurídico acaba construindo um texto base, uma minuta, e depois disso vai se transformar então em projeto de lei e aí tem todo o trâmite regimental da casa para que possa ser lido, depois dar os pareceres e depois então ser votado efetivamente e aí, é claro, indo para a sanção do Poder Executivo. Primeiro, a gente sempre olha a questão legal. A gente tem uma assessoria jurídica que nos ajudam demais nesse sentido, que a gente pode consultar, levar os projetos. A gente sempre tem todos os projetos nossos, tem parecer da assessoria jurídica da casa, que diz se ela pode ser apresentada por nós. O vereador, por exemplo, não pode gerar custo para o município. E quase todas as propostas que as pessoas nos trazem, né, a grande maioria, elas vão gerar algum tipo de custo para o município. E essa iniciativa não poderia ser nossa, do Poder Legislativo Municipal, e sim do Poder Executivo. Então tem algumas coisas que a gente até troca. A pessoa traz uma ideia de um projeto de lei e a gente manda como indicação para o Poder Executivo, né? A pessoa não fica sem resposta, mas a gente sempre tem que ir verificando a lei, verificando a Constituição, se ela pode ser ou não proposta por nós vereadores. Após esse prazo, a gente faz a elaboração do projeto. A elaboração do projeto com uma linguagem clara e objetiva, para que realmente aquela ideia transcrita no papel possa ser interpretada da forma que o legislador pensou, e por isso que também é necessária uma justificativa, porque a intenção do legislador está lá naquela justificativa que acaba sendo uma base para você interpretar aquele texto de lei, para que o projeto seja claro, objetivo e eficaz na vida do cidadão, que é quem a gente quer beneficiar sempre na ponta. E depois da lei ser aprovada, o que acontece? No próximo bloco, vamos descobrir como o Poder Executivo aplica as leis no município e o papel dos vereadores na fiscalização para que elas sejam executadas da melhor maneira. No bloco anterior, falamos sobre como as leis são criadas e alguns passos necessários para a sua aprovação. E você sabia que o trabalho dos vereadores continua mesmo após um projeto ser aprovado? Neste bloco, vamos conhecer os caminhos que a lei percorre até ser sancionada e chegar à população. Conversamos com Guilherme Bellini, secretário de Apoio Jurídico da Prefeitura de São José dos Campos. Este é o primeiro setor que recebe o projeto de lei aprovado. Aqui, ele nos explica que todo o trabalho da Prefeitura é pautado em cima das leis. Após a sanção do prefeito do município, a lei segue para o Departamento de Apoio Legislativo, onde ela ganha número, onde ela vai ser publicada no boletim do município, para dar publicidade do assunto que ela tratou. Todas as secretarias envolvidas naquele projeto, elas são informadas daquilo, para levantamento do recurso financeiro que vai ser destinado para aquele projeto de governo. Encaminhamento para a secretaria responsável para início da elaboração
daquele projeto, né? Envolvimento das pessoas responsáveis por aquele projeto. Então, é um trabalho, na verdade, é um trabalho de realização. É um trabalho de pegar aquilo que foi regulamentado por aquele projeto de lei e botar em prática e executar aquilo que está no papel. E depois, é até interessante, todas as leis, elas são obrigatoriamente, a prefeitura tem que manter uma física, né? Em papel, arquivado no Departamento de Apoio Legislativo, para que a gente tenha controle de tudo. Após percorrer por todas essas repartições do Poder Executivo, a lei, enfim, estará pronta para ser efetivada. 177 leis aprovadas no ano passado já seguiram esse caminho até a população. Para aprofundar melhor nessas leis, separamos alguns exemplos. Na assistência social, mulheres em situação de rua, vulnerabilidade social e adolescentes em fase escolar vão receber absorventes íntimos para garantir o cuidado à saúde. Na educação, alunos inscritos no Cadastro Único ganharam chips de internet para facilitar os estudos, e as escolas públicas vão poder contar com psicólogos para contribuir com a saúde mental dos estudantes. E na economia, as startups de São José dos Campos contarão com programas de fomento, graças às novas leis implantadas no município. E mesmo depois da lei passar a vigorar no município, os vereadores seguem fiscalizando o Poder Executivo para garantir que a legislação seja cumprida em benefício da população. A Câmara tem a sua primícia, né? Uma delas é essa aí, de fiscalizar o poder público, ou seja, o Executivo, né? E nós temos várias maneiras, por exemplo, pedir informações à Prefeitura sobre determinada licitação, determinada obra que está acontecendo, entender daquela obra quanto custou, como ela é feita, quais são os impactos para a sociedade. Então, a Câmara, os vereadores, eles têm diversas formas de poder exercer efetivamente o seu papel enquanto legislador e também fiscalização do serviço público. Através do projeto, da necessidade desse projeto, da indicação desse projeto, da viabilidade desse projeto, da constitucionalidade desse projeto, nós vamos estar fiscalizando e acompanhando a aplicação e o desenvolvimento desse projeto. Eu acredito que seja uma das maiores funções do vereador é de fiscalizar. Até algumas tendências agora em muitos municípios do país é de revogar alguma legislação que está ali obsoleta e não é utilizada. Talvez seja esse um começo de um processo para que a gente seja mais enxuto nessa questão de legislação e que as novas leis que sejam propostas sejam mais efetivas na vida do cidadão. Com o apoio e fiscalização dos parlamentares, as leis tornam-se uma importante ferramenta que auxilia nossas vidas. Ainda assim, garantir que elas sigam funcionando corretamente ao longo do tempo é um desafio e tanto. E o melhor caminho para superar esse desafio, segundo o professor Sérgio Baixa, é mesmo apostar na educação. Para que uma lei tenha uma efetividade, é necessário, antes da lei, existir uma educação sobre o tema, sobre o assunto, para que a população aceitasse aquela lei como sua e a cumprisse. Tudo na lei deveria anteceder o texto da lei, para que a sociedade, repito, absorvesse aquele conteúdo e a cumprisse com mais facilidade, com mais aceitação. E a educação conscientiza. Se a população, através dos seus representantes, escolheu uma redação para uma lei e ela obedece a essa lei, simplesmente a população estará sendo livre. E qual é o nosso papel nesse processo? Podemos contribuir com a criação de novas leis? No próximo bloco, vamos conversar sobre o papel da sociedade na participação das produções legislativas. Todas as pessoas podem participar das atividades do governo, sobretudo nas tomadas de decisões dos vereadores.
A Lei Orgânica do Município assegura o nosso direito de propor e alterar um projeto de lei. E nela estão as diretrizes que conduzem as ações do Poder Legislativo e Poder Executivo. Esse é o assunto que vamos tratar agora. Uma das maneiras de estar em contato com o trabalho legislativo são os conselhos populares definidos por lei, que podem se pronunciar verbalmente em audiências públicas e reuniões das comissões parlamentares, além de terem autonomia para fiscalizar a prefeitura na execução das leis aprovadas no município. Para os vereadores Juvenil Silvério e Dr. José Cláudio, a presença da população nos gabinetes com pedidos e cobranças também agrega nas produções parlamentares. E é muito importante que as pessoas possam participar das audiências, porque é naquele momento onde a sociedade está sendo ouvida para determinado assunto. E quanto mais gente participar, quanto mais sugestões surgirem dessas audiências, com certeza o serviço público vai estar melhor atendendo ao cidadão. A sociedade, seja ela de forma individual ou coletiva, poder participar do dia a dia da Câmara. Querer saber efetivamente o que acontece na sua cidade. E aí vai um convite para as pessoas. Muitas vezes nós vemos alguns comentários em algumas situações apenas em rede social, mas não aprofundar na matéria. E é muito importante que as pessoas elas busquem na matéria o aprofundamento, o conhecimento e poder contribuir para que aquilo possa ser melhor aproveitado pela sociedade. Nós temos o site da Câmara, temos os canais de comunicação da Câmara e os projetos de lei são todos públicos, ou seja, quando é lido um projeto de lei, ele fica público para quem quiser participar. E as pessoas, sabendo disso, interagindo com os canais de comunicação da nossa Casa de Leis, ela também pode, efetivamente, enviar alguma sugestão, de repente, para aquele determinado projeto. Ouvir para saber o impacto desse projeto na vida dessas pessoas, se esse projeto vai ser bom ou não para o município, para essas pessoas, tanto do ponto de vista financeiro, legal, social, ambiental. O vereador Rafael Pascucci também explica outras maneiras de aproximar a população das produções legislativas. A participação popular é importante. Nossa casa aqui sempre está aberta à população, os telefones dos gabinetes, tanto meu, dos vereadores, as redes sociais, para trazer ideias e para construir uma sociedade melhor, que eu acho que esse é o objetivo de todos que estão aqui. Às vezes as pessoas falam que não gostam de política, mas até você falar para não votar ou para não participar da política é fazer uma política. Você está convencendo pessoas a seguir o seu pensamento. Então acho importante as pessoas, até essas que não gostam, participarem mais, trazerem suas ideias e cobrarem o seu vereador também. Então a gente sempre busca conscientizar as pessoas que quanto mais ela participar, quanto mais ela estiver inteirada e quanto mais ela saber também das leis, ela pode cobrar o seu representante ou pode, de iniciativa popular mesmo, buscar a solução para aqueles problemas. Então, a sociedade conectada com o seu representante é importantíssimo para o desenvolvimento e para a qualidade de vida da própria sociedade. Outro caminho para ter acesso fácil à legislação é por meio do site da Câmara. Nele estão as informações completas sobre o trabalho dos vereadores. Além do acesso aos projetos de lei, sessões plenárias e a legislação municipal, a plataforma também oferece um grande mecanismo de pesquisa, o Câmara Sem Papel, que mostra todos os documentos da produção parlamentar. De acordo com o professor Sérgio Baixa, ir até a Câmara também é uma maneira de aproximar dos parlamentares e aumentar a participação da população na política. Uma grande chance do povo é no nível municipal, onde qualquer pessoa se encontra com seu vereador, com a sua vereadora, com grande facilidade. Na medida em que o povo participa das atividades legislativas de uma Câmara Municipal, ele passa a ser partícipe da elaboração daquela lei. Naturalmente, não há como reunir o povo no prédio e no plenário da Câmara de Vereadores, nem num estádio de futebol. Então, audiência pública nos bairros, no intuito de transformar aquilo que as pessoas estão
reivindicando num projeto de lei. De que maneira, professor, as pessoas podem contribuir efetivamente na criação de um projeto de lei? Não há participação do povo em relação aos vereadores e vereadoras, é muito pequena a participação, e também o contrário, dos vereadores e vereadoras para com o povo. Enquanto não houver uma efetiva participação, haverá um grau de inefetividade da lei muito alto. A população vai ter dificuldade em assimilar, em absorver, vai contestar, torna tudo mais difícil. A democracia acaba ficando fraca, anêmica, por falta de participação. E para o senhor, qual é o melhor modelo de organização para a gente conseguir colocar mais a população em contato com essa produção legislativa? Uma via recíproca entre vereadores e vereadoras e a população, no intuito de ouvir, para transformar aquilo num texto de projeto de lei a ser estudado, debatido, deliberado na Câmara de Vereadores. Este é o ideal para que a democracia fique oxigenada. Simplesmente votar e ir para casa e sentar numa poltrona não vai tornar a democracia verdadeira, genuína e algo que seja elogiável. A vontade do povo é a base da autoridade do governo do município. Este é um trecho da Lei Orgânica da cidade. Ele nos mostra que o nosso poder de decisão vai além da escolha de um representante. É preciso que todos nós sejamos atuantes na política, não só para ajudar no desenvolvimento da cidade, mas para cumprir com o nosso papel de cidadão.